Como pode melhorar ainda mais esse dia? Boa noite, Luciano. Boa noite, Sabrina, minha xará. Que saudade de você. Como pode melhorar ainda mais essa noite? Hoje essa live vai ser muito especial. Oi, John Moraes, meu novo seguidor. Obrigada por estar aqui hoje. Essa live vai ser muito especial no dia de hoje. É pra você. Fica um pouquinho pra perceber, né? Se você gostar, você continua. Hoje eu vou falar sobre a essência, a nossa essência, como nos sentimos, como estamos nos sentindo atualmente, se conseguimos estar conectados à nossa essência e mais, se sabemos qual é a nossa essência. A importância de conhecermos a nossa essência, de nos conhecermos profundamente, para que a nossa vida seja leve e que dê certo em todas as áreas da nossa vida, nos relacionamentos, na área familiar, na nossa área profissional, né, nos nossos projetos. Você é linda também, Sabrina. Tô com saudade. Oi, Felipe! Felipe tá morando em outro lugar. Esqueci onde é que você tá morando, Felipe. Na Itália, não sei. Mas que bom que você está aqui. Outro dia eu tava aqui mandando um áudio pro Felipe, que também é terapeuta, e uma aranha gigantesca apareceu aqui, eu quase morri, né? E daí o Felipe conheceu Portugal. E daí o Felipe conheceu um pouquinho da minha essência da doida. Que às vezes eu sou meio doida também. Então, assim, hoje, gente, eu separei, assim, eu vim percebendo, né, através dos questionamentos que eu estou fazendo com meus seguidores. Oi, Ana! A Ana, minha aluna também, de reiki, de limpeza energética, de barras de axis, eita! Então, vamos me concentrar aqui. O pessoal vai entrando, tá? Depois essa live vai ficar salva, que eu acho que é bem importante estar salva essa live, né? E eu escolhi esse tema, né? Falar da nossa essência, porque eu percebo que, assim como eu, há uns anos atrás, muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas não estão se reconhecendo, muitas pessoas perderam a razão de viver, a alegria de viver, estão sofrendo com doenças psicossomáticas, doenças emocionais, porque não sabem quem verdadeiramente são, não sabem o que são. E eu queria explicar muito sobre essa questão de você não saber quem você é, não se reconhecer no mundo, não saber o seu papel dentro do mundo, né? Neste plano, no terceiro plano da existência, de não saber qual a função, a sua missão, o seu propósito aqui nesse plano. E quando a gente está vivendo uma vida assim que a gente não despertou, a gente vive muito no piloto automático. Então, assim, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então, quando a gente está no piloto automático, a gente não para se observar. Então, a gente acredita que tudo aquilo que a gente está vivenciando, que aquilo que a gente é, realmente é aquilo que a gente é. E tá tudo certo, né? Só que chega num momento da vida da gente e que aquilo que a gente sempre acreditou ser vai caindo. Vai caindo, você vai se sentindo aprisionado numa vida que parece que não é sua. Numa personalidade que parece que não é sua. Você já se sentir assim? De não se reconhecer? De começar a vir uma insatisfação tão grande dentro de você que parece que você está aprisionado. Você está numa bolha, parece assim que você está numa bolha, né? Uma bolha sufocante. De você não saber o seu propósito, de você não reconhecer a sua fala, o seu jeito de ser, você se olhar no espelho e você não se reconhecer. Essa falta de reconhecimento se dá por você não conhecer a sua essência. Porque
que você não conhece a sua essência. Por que que isso acontece? Porque durante a nossa vida, a nossa convivência com os nossos pais, os nossos avós, professores, líderes religiosos, amigos, namorados, todas essas pessoas, elas foram criando adjetivos para nós, dizendo como deveríamos nos portar, como deveríamos ser. Nós também nos colocamos em situações para poder caber numa relação, num ciclo social, né? Poder caber dentro de um grupo de pessoas, poder ser aceito. Quantas vezes você já se pegou fazendo algo que você não gostaria de fazer, ou falando algo que você nem mesmo, meu Deus, como que eu pude falar isso? Para poder estar encaixado dentro de um ciclo de amigos, dentro de uma empresa, dentro de um relacionamento, né? Quantas vezes você já se viu fazendo isso? E a gente repete tanto esses movimentos, tanto, que em algum momento isso vai se chocar com o que você verdadeiramente é. Eu vou dar um exemplo da minha vida para você, porque o que eu penso? Que nós devemos falar aquilo que a gente tem conhecimento de causa. E o meu conhecimento de causa eu tenho muito profundamente, porque eu vivenciei dores profundas, muito profundas, para poder chegar e estar aqui hoje com vocês. Eu vivenciei dores muito profundas para poder chegar e estar aqui hoje com vocês e poder trazer a minha contribuição. Se isso não for contribuição para você, não tem problema, tá? Não tem problema. Para alguém vai ser contribuição. E se for contribuição para uma pessoa, eu já estou feliz. Porque essa uma pessoa, ela poderia estar pronta para cometer um suicídio. Assim como eu tive pensamentos de ideação suicida na pior fase da minha vida, quando eu comecei a despertar e comecei a ficar incomodada com a pessoa que eu era, porque eu não estava mais me reconhecendo, porque tudo aquilo que eu vivi parecia uma mentira. Eu estava sufocada, eu me sentia sufocada, como se eu estivesse dentro de uma bolha, e eu precisava expandir realmente, eu estava sufocada. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui hoje se sentem nessa situação, sufocadas, fazendo algo que não queriam estar fazendo, agindo de forma que não gostariam de estar agindo, trabalhando em empresas que não gostariam de trabalhando, mantendo relacionamentos que não gostariam de estar mantendo. Porque não se conhece profundamente e não se colocam. Quando a gente não se conhece profundamente, a gente aceita o que as pessoas falam pra gente, ou a gente simplesmente não aceita nenhum tipo de julgamento. A gente já cria uma barreira e a gente pega um escudo para se defender de qualquer coisa que alguém venha falar pra gente, porque a gente tem que defender. Sabe por que a gente tem que defender? Porque a gente não tem certeza do que a gente é. Porque se você tem certeza do que você é, você não precisa de um escudo para se defender. Quando você tem certeza daquilo que você é, da sua essência divina, nada mais importa o que as pessoas pensem de você. Você está convicto do que você é. E hoje eu vim falar exatamente disso, porque muitas pessoas não sabem quem são, não sabem a sua missão aqui, não sabem o seu propósito e não sabem como se portar e como se colocar. As pessoas não sabem se portar e não sabem como se colocar. Em 2015, eu tive uma situação de saúde muito grave, gravíssima, que eu quase fui a óbito. Na verdade, eu fui inclusive desenganada. Eu fiquei hospitalizada 45 dias.
após eu ter uma complicação no meu parto, eu tive uma síndrome HELP, tá? É uma síndrome bem grave. Quem quiser pesquisar depois, né? Síndrome HELP. E quando eu tive a síndrome HELP, eu tive que, após voltar para casa sem a minha filha, porque tive um parto prematuro, ela ficou na maternidade e eu fiquei no hospital. Eu tive várias complicações, dentre delas derrame pleural, fiz 2 cirurgias de pulmão, tive uma endocardite, peguei uma bactéria na válvula mitral, eu tive infecção generalizada, eu fiquei super inchada, eu fiquei cheia d'água, eu andava com várias coisas penduradas em mim, era oxigênio, era fio, eu fui furada inúmeras vezes, e além de que eu tinha acabado de ter minha filha e eu não podia estar ao lado da minha filha. Eu passei os 45 dias no hospital e ela na maternidade. Na época, o pai dela ficava um pouco comigo, um pouco com ela, e na maternidade ele trazia as fotos dela e vídeo para eu poder vivenciar um pouco o meu puerpério, porque eu não estava vivenciando, né, a minha pós-gestação. Nesse período, eu me mantive muito firme. E para mim estava tudo bem, né, no meu relacionamento, na minha vida, estava tudo bem. Só que eu só fui perceber que não estava tudo bem depois que eu retornei para minha casa, que eu fui na maternidade, peguei minha filha, retornei para minha casa. Eu comecei, aí aquele processo que eu estava no hospital, que eu tive que me manter forte, porque lá eu mantive muito forte, não sei. Eu tive uma sensação e uma intuição de que eu iria sair de lá muito melhor do que eu entrei. Eu senti profundamente que eu tinha uma grande missão e que eu não iria morrer. Eu não iria morrer. Eu não iria morrer. Eu coloquei isso na minha cabeça e não era só na cabeça, era no meu coração. Eu sabia que eu não iria morrer. E eu me mantive muito forte para que as pessoas da minha família não sofressem, porque elas chegavam muitas vezes chorando lá. E isso me entristecia, mas eu me mantinha muito alegre, porque a minha essência sempre foi de muita alegria, né? Tem o Kleber aqui, que é meu amigo de infância, a gente estudou junto, sabe? Que eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito divertida, muito alegre, e ainda continuo sendo. Então, quando eu voltei para casa, toda aquela estrutura que eu criei para poder aguentar, né, toda a situação que eu estava vivenciando, toda a dor, todo esse processo, quando eu fui para casa, aí eu relaxei. E nesse relaxar, eu entrei num processo muito profundo e depressivo. Um processo muito profundo. Porque, assim, o tempo que eu estava lá no hospital foi um tempo que eu fiquei parada sem fazer muitas atividades. E eu não usava muito celular nessa época. Então, foi em 2015. Então, foi um tempo que eu tive pra mim, tempo que eu não tinha antes. Porque eu trabalhava muito. Eu não tinha tempo pra mim, pra pensar em mim, pra ir me interiorizar todo o meu ser, pra eu me conhecer. Eu não tive esse tempo. Então, quando eu voltei da maternidade, eu voltei com uma depressão muito severa e com transtorno de estresse pós-traumático. Eu estava muito estressada mesmo. E durante 1 ano e meio, eu passei por esse processo muito difícil. E quando chegou 1 ano e meio, quase 2 anos, eu percebi que se eu não tomasse uma atitude para mudar aquela situação, que eu ia me destruir, ia destruir o meu parceiro, ia destruir a vida da minha filha, porque eu estava descontando toda a minha insatisfação pessoal em todo mundo, em mim e nas pessoas que estavam me apoiando e que eram as pessoas mais importantes da minha vida. As pessoas me acolheram com muito amor, muito carinho. Quando eu estava no hospital, eu percebi o quanto eu era amada. Mas não que eu era amada só pela minha família e pelo meu companheiro. Eu percebi o quanto eu era amada
por amigos e pessoas que nem sequer eu conhecia. É verdade. É verdade. O meu nome, ele foi colocado em tantas igrejas com pedido de oração para minha cura. Foi em igreja evangélica, foi em igreja espírita kardecista, igreja espírita de Umbanda, foi em igreja católica, inclusive uma moça que estava internada comigo, ela era evangélica. Quando ela recebeu alta, ela pediu para tocar em mim e fazer uma oração para que eu fosse curada. E durante o meu processo de internação, eu recebi 2 cirurgias espirituais e que uma delas eu acordei como se alguém tivesse me ressuscitando, literalmente. Eu me senti ressuscitada. Então, quando eu fui para casa e que eu comecei nesse processo depressivo, muito difícil mesmo, eu comecei a me olhar e tudo aquilo que eu conhecia de mim, eu passei a não mais me reconhecer. Eu comecei a questionar a vida e questionar se a vida é isso, se a vida é trabalhar, vir para casa, trabalhar das 7 da manhã às 8 da noite, vir para casa, cuidar de filho, cuidar de marido. Se a vida é essa, eu não quero mais viver. Porque não é possível que a vida seja isso. Muitas vezes eu me peguei questionando e refletindo e perguntando a Deus: se a vida é essa vida que eu quero? É essa vida que eu vim aqui exercer? Trabalhar num trabalho que eu não gostava? Não gostava. Quase 12 horas por dia. Chegar em casa super cansada, ter todas as tarefas da casa, ter filho, ter marido, ter tudo. E não me sentir útil. Porque o que acontece hoje é que a gente trabalha em coisas que a gente não se sente útil. A gente trabalha em coisas que a gente não vê valor. A gente trabalha em coisas que a gente acha que aquilo que a gente faz não agrega valor, sabe? Não é um valor, tudo tem valor. Sim, tudo tem valor, mas o valor que eu digo é aquele valor interno, é aquele valor que você... Sabe quando você sente que você tem muito mais a contribuir e que você está desperdiçando os seus talentos, a sua habilidade, a sua aptidão, a sua intuição, o seu coração em algo que não faz sentido para você? Você compreende esse tipo de valor que eu estou falando? É isso. Eu passei a questionar a Deus qual era o meu valor aqui. Se o que eu estava fazendo, se aquilo era vida, então eu joga minha toalha. Eu não quero mais viver assim. E dentro desse processo depressivo, de depressão profunda e ideação suicida, uma vez quando a minha filha tinha 2 anos, eu fiquei dentro da banheirinha dela. Isso é bem íntimo, tá? Eu fiquei dentro da banheirinha dela, embaixo do chuveiro. Pensando como que eu poderia tirar a minha vida. Neste momento, me veio assim, não, eu não posso tirar minha vida, porque hoje eu tenho alguém que depende de mim, que é a minha filha. E na época ela tinha 2 anos. Eu saí da banheirinha de criança, tá, gente? Não é banheira de adulto, não, banheira de criança. Eu saí da banheira e fui pro quarto dela e muitas vezes ela me abraçou e me acolheu enquanto eu estava chorando. E isso me destruía por dentro, porque eu achava um absurdo uma mãe ter que ser acolhida por uma filha de 2 aninhos. Você entende o quanto isso é doloroso? Nesse dia em que eu estava planejando o meu suicídio, ou pelo menos pensando sobre isso, não cheguei a planejar, mas eu estava, neste dia que eu estava
pensando sobre como seria eu tirar a minha vida para aliviar o peso da minha família, porque eu sentia que eu não estava mais contribuindo, que eu estava sendo um estrofo, que eu precisava ser cuidada. Eu fiquei afastada 2 meses do trabalho, mais de 2 meses por causa da depressão. Eu cheguei no quarto da minha filha e ela estava sentada no colchãozinho no chão e eu fui ali e comecei a chorar e ela me abraçou e me acolheu novamente. Já tinha me acolhido muitas vezes. E ela falou assim pra mim: mãe, mamãe, Jesus está aqui no quarto. Eu nunca tinha conversado com a minha filha sobre Jesus. Nunca. Deus é mesmo, minha filha? Sim. E sabe o que ele disse pra mim? Disse o quê? Que ele colocou uma luz dentro do meu coração. E sabe o que ele disse mais? Deu assim o quê? Que Jesus colocou uma luz dentro do seu coração também. Ela disse que Jesus estava de branco e que a unha dela, que ele tinha dito que a unha dela era muito bonita. Então, assim, a inocência de uma criança e o quanto ela serviu de canal para minha ascensão. O quanto ela foi importante para mim e o quanto esse processo depressivo me fez despertar para uma nova consciência. Às vezes, a gente foge das nossas sombras e a gente luta contra as nossas sombras. Mas, na verdade, eu aprendi com tudo isso que, meu Deus, tô derretendo aqui, que a gente não deve nunca lutar contra as nossas sombras. Que a gente, pelo contrário, a gente tem que acolher as nossas sombras. E a gente tem que chegar até elas. E a gente tem que tocar nelas. E é por isso que muitas vezes a gente vai ao fundo do poço. Entende? É por isso que muitas vezes a gente vai ao fundo do poço. Porque é lá que a gente vai tocar as nossas sombras. E é a partir das nossas sombras que a gente vai poder alcançar a nossa essência. Entende? Porque se você não for profundamente nas suas sombras, você não vai conseguir alcançar. Porque às vezes a gente não consegue parar. A gente não consegue parar, a gente é muito acelerado e às vezes é preciso a gente adoecer. Às vezes é preciso alguém da nossa família falecer. Às vezes é preciso você perder o emprego e você ir ao fundo do poço. No meu caso, eu fiquei doente. Para você chegar nas suas sombras, você precisa passar por esse processo. Então, eu digo para vocês de coração: não lute. Essa é minha essência também, tá, gente? Eu tô falando sobre essência e aqui eu tô mostrando para vocês quem eu verdadeiramente sou. Eu sou muito emotiva e eu sabia que eu ia chorar para tocar nesse assunto, mas é isso que eu sou. É isso que me conecta a você, tá? E é isso que você tem que ser, né? Não assim chorona como eu, né? Mas alcançar a sua essência para que você possa fazer com que as pessoas se conectem também com você. Porque quando você alcança a sua essência, quando você descobre quem você é, você faz conexões. Porque você está sendo a verdade. A verdade absoluta. Gente, espera aí. Eu tenho que pegar um lenço. Um papelzinho aqui. Continuando a minha história. Eu sou água. Minha amiga, tu és água. Eu sou.
Eu sou Iemanjá, eu sou Iansã, eu sou furacão. Sou chorona, né? Mas é porque, sabe, gente, a gente não tem como a gente não chorar assim, porque quem sabe a dor que passou, sabe o quanto aquilo toca profundamente a sua alma, sabe? Então, assim, quando a minha filha falou isso, que ela tinha visto uma luz dentro do meu coração, na mesma hora eu pensei, como que eu vou desistir da minha vida, largar tudo? Se eu estive internada no hospital, eu fiz 2 cirurgias pulmonares, eu peguei uma bactéria no coração, eu fui desenganada, eu tive infecção generalizada, eu pensei em pular daquela sacada, eu voltei para minha casa, eu estou com saúde, Deus, Jesus veio no quarto da minha filha, falou com ela, disse para ela dizer que ele tinha colocado uma luz dentro do coração dela e ele também tinha colocado uma luz dentro do meu coração. Então, se Jesus veio pessoalmente aqui falar isso para mim, eu vou viver. A partir do momento que eu tomei a decisão de enfrentar esses desafios e acolher as minhas sombras, né? Porque até então eu não sabia o porquê que eu tava sofrendo, gente. Eu não sabia por que eu tava sofrendo. Eu sabia que eu já tinha sofrido todo aquele processo de adoecimento, de não ter ficado com a minha filha. Mas quando eu voltei para casa, eu estava com a minha filha, eu estava com meu ex-companheiro, ele era muito bom para mim. Eu tinha minha casa, eu tinha meu emprego, né? Eu já era funcionária pública. Então, assim, por que eu tava sofrendo tanto ainda, né? Por que lá no hospital eu não sofri e por que agora na minha casa eu ia estar sofrendo? Por quê? Porque no processo espiritual que eu passei no hospital, eu despertei. E quando eu despertei, eu percebi que eu não me reconhecia mais. Porque eu fui tão profundamente acolhida pela espiritualidade e pelas pessoas que nem sequer eu conhecia. E aquilo tocou tão profundamente no meu ser que quando eu passei a me olhar no espelho e passei a viver novamente a vida que eu vivia, eu percebi que aquela vida não era mais a vida que eu gostaria de viver. Que eu tinha muito mais para ser. Eu estava com uma insatisfação pessoal que eu não sabia explicar. Eu estava numa fase boa, era para eu estar numa fase boa, mas eu não sabia explicar. Era uma sensação de sufocamento. Uma sensação de que eu estava dentro de uma bolha e que o meu relacionamento estava impedindo de eu me expandir e que eu precisava expandir. Eu precisava expandir. Eu procurei ajuda psicológica e psiquiátrica nessa época, porque eu estava estava passando por um processo de ideação suicida, depressão profunda, transtorno de estresse pós-traumático, então realmente eu precisava de medicação e precisava de um tratamento. Mas eu só procurei isso com a minha tomada de decisão de mudar a situação que eu estava. Porque hoje eu postei vários stories e algumas pessoas vieram falar a situação que estavam se sentindo da mesma forma que eu estava se sentindo. E quando a gente quando a gente coloca a proposta de como você acha que poderia mudar, eu posso contribuir para você, vamos, né? Eu vou deixar gravado, tá? Vou deixar gravado sim. Eu posso, não sei, eu não tenho tempo, eu não posso investir nisso agora. Então, assim, o que as pessoas fazem? As pessoas, elas dão prioridade a tudo na vida delas. Mas eu percebo que elas não se dão prioridade. Elas dão prioridade pro relacionamento, pra família, pro emprego, pro lanche que elas querem comer, pra pizza que elas querem comer, pra saidinha que elas querem comer. Elas dão prioridade, inclusive, para estar em ciclos tóxicos, dão prioridade, inclusive financeira, para estar em encontro com pessoas que não gostam, para poder fazer parte daquele ciclo social. Quantas vezes você se pegou fazendo algo que você não gostaria de estar fazendo? Quantas vezes você aceitou um convite para sair e que você não estava a fim de sair, mas você foi porque, nossa, Deus me livre, né?
se eu negar de sair com ela, se eu não for com as minhas amigas, se eu não for lá na festa do meu trabalho, um trabalho que realmente você nem gosta. E daí você tem que fazer a sala, né? Porque se você não fizer a sala, você vai se sentir julgada, você vai ser julgada. E olha só, você não pode ser julgada. Sabe por que você não pode ser julgada? Porque você não sabe nem quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você está nem aí pro julgamento. Quando você sabe, escuta o que eu tô falando. Quando você sabe quem você é, você não está nem aí para julgamento. Então, você aceita fazer coisas que você aceita porque você ainda não sabe quem você é. Porque quando você não sabe quem você não se posiciona. E a gente tem que se posicionar sim. Eu não quero, eu não vou, eu tenho, a minha prioridade é a minha vida. Você reclama de um emprego que você não tá feliz, você reclama de um relacionamento que você não tá feliz, você reclama que você tá com depressão, com dor no corpo, que você tá recebendo ataques psíquicos, pessoas invejosas, você reclama de tudo, mas você não toma a atitude para mudar a sua vida. Porque quem tá no drama está acostumado a estar no drama. Quem entra num relacionamento tóxico está acostumado a ter relacionamentos tóxicos e acaba sempre nesse ciclo de relacionamento tóxico. Por quê? Porque está acostumado a lidar com aquele tipo de situação. E se fecha até mesmo para situações maravilhosas que poderiam vir para você. Tudo porque você não sabe, na essência, quem você verdadeiramente é. Você não sabe. Então, quando eu decidi que eu ia sair daquela situação, porque até então eu estava no drama. Até então, assim, eu nem sabia por que eu estava me sentindo tão mal, mas eu chorava muito. Eu já fiquei mais de um dia sem tomar banho, porque eu não conseguia me olhar no espelho e eu sempre me sentia uma pessoa muito linda, eu sempre me sentia uma pessoa muito alegre, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Mas eu acho que eu estava enganada, eu não sei se eu realmente era assim alegre. Eu acho que eu era alegre, mas quando eu fui lá no fundo do poço que eu retornei, eu não me reconhecia mais. E o que que fez para que eu não me reconhecesse? O que aconteceu para que eu não me reconhecesse mais, né? Então isso me trouxe o processo depressivo, me trouxe a vontade de não querer estar mais aqui, porque eu comecei a olhar assim, meu Deus, a vida é só isso que a gente está vivendo? Trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, chegar em casa, fazer as coisas da casa, cuidar de filho, não cuidar de marido, né? Mas dar atenção às coisas que você tem que dar atenção, ou estudar ainda. Então, será que é isso? Né? É essa a nossa missão, nosso propósito? Quantas pessoas estão assistindo a live e que vão assistir depois, que vão se reconhecer nisso? De estar vivendo a vida no automático, sem saber o que é, sem saber quais são os seus valores. Quais são os seus valores? Você sabe qual é o seu valor? Você sabe quais são os seus valores, Débora? Você sabe quais são os seus valores, Sami Torre? Você sabe quais são os seus valores, Renata, Cacau, Fábio? Vocês sabem, Diogo, Camilo, vocês sabem quais são os seus valores? Ou os valores que você tem, você acabou comprando de outras pessoas, né? Acreditando que aquele valor era o seu valor, porque ela tem aqueles valores e aquilo tá dando certo para ela, então os meus valores devem ser isso também. Entende? Então, assim, quando eu busquei um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, eu comecei a melhorar. Porém, somente quando eu procurei um acompanhamento com um terapeuta holístico, né? Para quem não sabe, o holo vem da palavra do todo, que trabalha corpo mental, corpo espiritual, corpo emocional, corpo físico. Então, o terapeuta holístico, ele vai trabalhar tudo isso em você, o conjunto. Porque às vezes a tua situação, a tua dor, não é só emocional, ela pode ser espiritual, ela pode ser de vidas passadas, ela pode não ser mental, sabe? Então você fica anos tomando remédios psiquiátricos sem saber a causa. Então, assim, remédio psiquiátrico não é dispensável, mas você precisa, em conjunto, buscar
descobrir a causa da situação que faz você ter que tomar esses remédios psiquiátricos, senão vai ser só medida paliativa e você vai ficar uma vida inteira tomando remédio psiquiátrico sem se curar. Porque remédio psiquiátrico é medida paliativa. É para abafar o fogo, ele não vai... Se você tirar o negócio ali, o fogo vai vir de novo, entendeu? Então você vai passar uma vida inteira tomando remédio psiquiátrico sem saber por qual motivo você está tomando remédio psiquiátrico. Você vai saber o quê? Eu tomo remédio psiquiátrico porque eu tenho depressão, eu tomo remédio psiquiátrico porque eu sou bipolar, eu tomo remédio psiquiátrico porque eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho personalidade múltipla. Mas por que que você tem isso? Sabe a diferença? Essa é a diferença. Por que você tem isso? Porque muitas vezes você não se conhece. Então, quando eu fui acompanhada com uma terapeuta holística, eu passei a me conhecer. Eu comecei a trabalhar energeticamente. Eu comecei a perceber que a vida é muito mais do que essa caixinha que a gente está acostumado. Olha como a nossa caixinha é tão pequenininha, né? E a gente fica aqui, ó, nessa caixinha assim, minúscula. E tem um mundo enorme, um universo enorme de possibilidades para você ser feliz. Tem um universo enorme de possibilidades para você ser feliz e você continua nessa bosta de emprego, né? Você continua com essa bosta de relacionamento, vivendo numa cidade que você não gosta, no bairro que você não gosta, comendo comida que você não gosta, fazendo coisas que você não gosta. E tendo que ser uma pessoa que você não é. E que você não gosta de ser. Tá entendendo? É sobre isso. Então, quando eu busquei a terapia holística, eu comecei a ir para dentro de mim, profundamente. Eu comecei a trabalhar as energias que atrapalhavam o meu ser. Eu comecei a equilibrar a minha energia interior, a compreender que temos muita energia e que cada canal representa algo na nossa vida, que isso não vem agora, né? Se quiserem conversar sobre isso em outro momento, eu posso falar sobre os chakras. Mas quando eu fiz o meu primeiro curso de Reiki, eu acho que isso aí foi o que me deu a explosão de consciência. Que eu fui iniciada, eu senti o chakra da coroa, que é o nosso chakra que nos conecta com o divino, com o universo, que traz a energia para dentro do nosso corpo, nossos corpos, uma energia celestial. Quando eu fiz esse curso de Reiki, eu saí de lá outra pessoa. Aquela caixinha que eu vivia, ela se abriu. Ela se abriu. Foi maravilhoso poder enxergar coisas que eu não via, porque eu tinha um véu na frente. Na minha frente tinha um véu que não deixava eu enxergar além daquilo que me ensinaram a enxergar. Sabe por quê? Porque me ensinaram a enxergar. Minha mãe me ensinou a enxergar de um jeito, meu pai, meus avós, meus professores, os pastores, o bispo, o arcebispo, o padre, amigos, relacionamentos. Todo mundo me ensinou que eu tinha que enxergar daquele jeito. Gente, é tão triste você se enxergar com os olhos dos outros e você não se enxergar. A pior coisa que tem na vida é você acreditar no que os olhos dos outros veem sobre você e você aceitar. Por que que você aceita? Porque você não sabe quem você é. É muito importante você saber quem você é. É muito importante você ir profundamente na sua alma e você resgatar a sua essência e retirar todas as camadas, camadas por camadas que foram criando a pessoa que você é hoje. Porque eu digo que a maioria das pessoas que vão assistir isso daqui vão se reconhecer, porque a maioria das pessoas que estão nesse plano ainda estão adormecidas, ainda não despertaram para essa nova consciência, para uma consciência mais expansiva, uma consciência de luz e de amor. Luz, amor. Consciência de luz, amor. Luz e amor. Luz e amor é o que somos. Luz e amor.
Então, quando eu fui profundamente na minha alma, eu passei a enxergar com outros olhos. Eu comecei a me ver tão linda, tão especial e com uma missão tão bonita. Eu sentia vibrar amor em cada célula do meu corpo. Eu me sinto muito amor. Eu sinto a minha essência por amor. Eu sinto, e quem convive comigo sabe como eu sou. Eu sinto isso dentro de mim e eu precisava buscar formas de expressar isso e poder levar isso para outras pessoas, para que outras pessoas também pudessem se libertar das suas amarras, das suas correntes, das suas dores, e que outras pessoas pudessem também, ao invés de enfrentar as suas sombras e combatê-las, ao invés disso, acolher, ficar em paz com elas, porque nós somos luz e sombra. Luz e sombra. Somos positivo, negativo, bom, mal. Então nós somos tudo isso. Nós somos luz e sombra, mas o que vai crescer dentro de você é aquilo que você vai focar, que você vai regar, que você vai estar de olho ali. Então, se você ficar focando nas suas sombras, você vai viver uma vida de sombra. Você pode acolhê-las, mas não é para você adorá-las, para você estar ali só com as suas sombras. Não, você acolhe. Eu te enxergo, eu te vejo, eu sei que você está aí, eu sei que eu passei por isso, eu sinto isso, me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata por todo o aprendizado que as minhas sombras trouxeram para mim. Durante muito tempo eu fiquei muito insatisfeita, né, com Deus por tudo que eu tinha passado na minha gestação, porque, nossa, eu planejei tanto a minha gestação, gente, eu fiz curso de gestante, eu fiz tudo, eu queria tudo tão perfeito e nada saiu perfeito. Porque o perfeito para mim não é o perfeito de Deus. Deus tinha um propósito muito maior para minha vida do que aquilo que eu havia proposto para mim. É claro que não foi fácil e ainda não está sendo fácil, porque evoluir dói e evoluir é um processo infinito. Evoluir é um processo infinito, não vai acabar nessa vida, não. Então não tenha pressa. Vai devagarzinho, um degrauzinho de cada vez. Quando eu olho para trás agora, que eu vejo o que eu passei, que antes eu olhava com amargura e com tristeza e com dor e com drama e com muito estresse, quando eu olho para trás agora, eu ressignifico. Eu olho para trás e sinto tanta gratidão por tudo que eu passei, porque aquilo que eu passei fez eu estar aqui hoje com vocês. Aquilo que eu passei fez eu acordar de um sono muito profundo e fez eu despertar e compreender que aquilo que as pessoas pensavam sobre mim ou falavam sobre mim não era referente a mim, era referente a elas, que somos apenas o reflexo do outro. Quando você tem essa compreensão que somos apenas o reflexo do outro, isso se torna tão leve para você, principalmente se você já se conectou à sua essência profunda. Como que você pode despertar essa essência? Como que você pode buscar? Mas Sabrina, como que eu vou descobrir qual é a minha essência? Eu não sei. Eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é a minha essência, eu não sei como fazer isso. Para mim, eu ainda estou na caixinha, eu ainda não sei como fazer. Como que eu posso fazer? Primeiro passo. Vou dar 5 passos para vocês, tá? Se vocês quiserem anotar, vai estar gravado também depois. Primeiro passo para você descobrir a sua essência, né? Se conectar com o seu interior, com a sua verdade, com a sua missão, pelo menos se direcionar para o seu propósito, para a sua missão. Primeiro, se conhecer e se entender. Você precisa se conhecer. Para você chegar na sua essência, primeiro você precisa buscar o autoconhecimento, pensar sobre os aspectos
os seus aspectos, os aspectos positivos, os aspectos negativos, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, quais os seus valores. Você sabe quais são os seus valores? Ou os seus valores são os valores de outra pessoa? O que acontece com os nossos valores é que muitas vezes nossos valores eles se mesclam com valores de outras pessoas, né? Então, primeiramente, o primeiro passo é se conhecer e se entender. E para que você possa se conhecer e se entender, você precisa, né, ir para dentro. Você precisa de pausa. Pega um caderno, anote quais são os seus valores. Às vezes a gente não sabe nem quais são os nossos valores. Quando a gente não sabe quais são os nossos valores, nós deixamos as pessoas nos desvalorizarem, porque a gente não sabe o nosso valor. Então, o que elas falarem para você, a forma como elas vão agir para você, não vai nem saber como contrapor, porque você não sabe o seu valor. Então, você acredita no valor que aquela pessoa está dando a você. Para você parar de acreditar no valor que aquela pessoa está dando para você, ou uma situação, você precisa reconhecer os seus valores. Quando você reconhece os seus valores, você coloca limites. Limites em todas as áreas da sua vida. Não, até aqui não fere os meus valores. Daqui adiante você está ferindo meus valores. Daqui você não passa. Entende? Isso você vai levar para sua vida profissional, você vai levar para sua vida afetiva, sua vida familiar, sua vida social. Não, eu reconheço os meus valores. Quais são os meus valores? Os meus valores? Os meus valores é a verdade, a sinceridade, a confiança. Eu sou o que eu sou? Para eu chegar na minha essência, eu preciso compreender os meus valores primeiro. Para que ninguém aponte o dedo para você. Eu não aceito que me machuquem. Então, eu boto o limite quando eu sei os meus valores. Então, primeiro você precisa saber, se conhecer e se entender. Se entender é saber até onde o outro pode ir. Que isso não vai interferir no que você é, na sua vida, nos seus projetos. Entendeu? Segundo ponto, né? É importante, assim, ó. Primeiro é se conhecer e se entender. O segundo é definir os seus valores, tá? Então, assim, quando você vai se entender e se conhecer, você vai buscar, né, saber o que você gosta, o que você não gosta, o que é bom pra você, o que é ruim, quais são os seus defeitos, as suas qualidades. Então, para você descobrir a sua essência, você precisa também saber quais são as qualidades, o que você mais gosta de fazer, né? O que você mais gosta de fazer? O que você faria, até mesmo sem ser pago de tanto que você gosta de fazer? Isso te leva para um caminho, porque aquilo que você gosta de fazer, que você faria mesmo se você não fosse remunerado, mostra muito da sua essência. Porque é tão gostoso a gente fazer algo que a gente se sente feliz, que faz brilhar o nosso coração. E por que faz brilhar o nosso coração? Porque faz parte da nossa essência. Entende? Então, quando você se conhece, você se entende, você vai perceber, nossa, eu gosto disso. Por que eu gosto disso? Não, porque isso me alegra, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa extrovertida. A minha essência é ser extrovertida, a minha é ser extrovertida. Mas a minha essência também é ser emotiva. Então, eu vou estar com pessoas que não permitem que eu chore quando eu queira chorar, que eu dê gargalhada quando eu queira gargalhar. Eu vou estar em contato com pessoas e me permanecer com pessoas que falei, baixa o teu tom, não dança desse jeito. Não posta vídeo, que coisa ridícula. Não posta coisas no Instagram, não posta foto, não passa batom, não alisa o cabelo, não pinte o cabelo. A pessoa está interferindo na minha essência. E quando você se coloca nessa posição de você não saber o que você gosta, você
e não defender isso, você entra em situações tóxicas na sua vida e você vai se murchando, 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 murchando até você não se reconhecer mais. Por isso é importante você se entender. Segundo, definir os seus valores. Quando você entende, você sabe o que você gosta, você sabe, né, como você é, se você é uma pessoa mais extrovertida, se você é uma pessoa mais introspectiva, né? Não, eu sou mais introspectiva. Eu sou mais extrovertida. Ah, eu gosto de viajar. Não, eu não gosto de viajar. Então, assim, você primeiro tem que se conhecer e se entender, né? Porque às vezes a gente não para pra pensar, o que eu gosto? Ah, me convidou pra ir tal lugar, eu fui. Ai, mas eu nem gostava. Fui saber só lá. Fui saber só a hora que eu cheguei que eu não gostava disso. Entende? Definir os seus valores é você saber diferenciar os seus valores do valor do outro. E profissionalmente, vou dizer que profissionalmente é muito importante você definir os seus valores, porque os seus valores será o seu guia, né? Os seus valores vão ser sempre o seu guia. Eu me guio pelos meus valores. E os seus valores será a sua marca registrada. O seu ser, como você é, e os seus valores são o caminho para você encontrar a sua essência. Então, seus valores é o caminho para você encontrar também a sua essência, assim como se conhecer. Então, você precisa se conhecer, saber os seus valores, para você. Aí você já está no caminho ali da sua essência. Então, assim, profissionalmente, as pessoas elas têm que se conectar não à caneta, mas o valor que tem aquela caneta, o valor que você empregou aquela caneta, os seus valores, como você fala daquela caneta, como você fala com o coração. Nossa, é muito sincero aquilo que ela fala, porque ela fala do coração. Nossa, eu me conectei muito com isso, eu quero uma caneta daquela também, porque eu me conectei, né? Caneta é só uma forma de falar, tá, gente? Pode ser qualquer coisa. Então, assim, você vai conectar as pessoas com a sua história, com os seus valores, com a sua vivência, com a sua vida. Então, você que quer fazer uma transição de carreira, às vezes não sabe para onde ir, busque primeiro se conhecer e entender os seus valores para você poder fazer essa transição de carreira. Porque é muito importante que as pessoas que vão comprar o seu produto, né, ou que vão comprar o seu produto, conheçam quem é você. Conheça a Sabrina. Eu sou isso que vocês estão vendo aqui. Eu sou isso, né? Outra coisa. Aceite se apaixonar por quem você é. Se apaixone por você. Se apaixone pela sua essência. Se apaixone por quem você é. Se você se você não se apaixona por você, se você não é apaixonado por você, se você não se ama, se você não acredita no seu potencial, se você não acredita em quem você é, se você não acredita no seu produto, na sua marca, ninguém vai acreditar. Porque você não coloca confiança naquilo que você está falando. Nem você confia, nem você. Então, se você não se amar, ninguém vai se amar também. Ninguém vai te amar como você deseja ser amada. E como é que você deseja ser amada? Você já parou para pensar como você deseja ser amada? Como que a sua essência gostaria de ser amada? Ah, eu gosto de ser amada, eu me sinto muito amada quando eu recebo carinho, eu sei que eu gosto de carinho. Não, eu me sinto muito amada quando as pessoas falam pra mim sobre os seus sentimentos, quando elas falam pra mim o que elas sentem pra mim. Eu me sinto amada quando as pessoas preparam o meu café, quando as pessoas fazem algumas coisas pra mim. Então, assim, você precisa saber, né, o que faz você se sentir amada. E se você sabe o que te faz sentir amada, faça isso por você. Esse também é um caminho para você, esse é um conjunto para que você possa alcançar a sua essência. Outra coisa é parar de tentar fazer o que os outros estão fazendo. Não faça o que os outros estão fazendo. Ah, mas ele está fazendo e está dando certo para ele, vou fazer também. Aí você deixa o que você é de lado para você se montar naquele personagem, porque pro outro tá dando certo, eu vou fazer igual. Não é sobre isso, gente.
Você não tem que fazer igual pro outro. Porque assim, ó, se você quer alcançar a sua essência, o que que é essencial você alcançar a sua essência? É você ter a tua autenticidade. Você tem que ser autêntico. Você tem que ser autêntico. Se você copiar outra pessoa, você não vai estar sendo autêntico. E você não vai estar sendo a sua essência. Porque a autenticidade leva à essência. A autenticidade leva à descoberta da sua essência. Porque a sua essência é única. Se você for autêntico, seguindo a sua essência, você vai ser único naquilo que você faz, da forma como você faz. Você pode descobrir coisas maravilhosas sendo quem você é, sendo autêntico. Você tem que ser quem você é, você tem que ser autêntico. Não adianta você querer viver a vida do outro, porque fulano profissionalmente foi por esse lado, ó, tá dando certo, vou fazer igual ele. Vai chegar um momento em que você novamente vai entrar num conflito interno, porque você não vai estar se reconhecendo novamente. Entende? E a minha amiga foi se relacionar com uma pessoa que é bem sucedida, que é uma pessoa que trabalha em tal área, eu também vou procurar alguma coisa assim pra mim. Mas será que essa pessoa, uma pessoa desse tipo, vai fazer bem pra sua essência? Né? Essa pessoa não vai te podar, essa pessoa não vai... Então, assim, você tem que fazer aquilo que é autêntico. E o que é autêntico pra você? É aquilo que faz brilhar o seu coração. Você se sente bem quando você faz algo que é do seu próprio ser. Você se sente bem quando você faz algo que é bom, você sabe, esse é o caminho. Então, assim, você tem que se conhecer, definir os seus valores, aceitar, se apaixonar pelo que você é, da forminha que você é, do jeitinho que você é, tá? Então, assim, primeiro se conheça, defina os seus valores, aceite você do jeito que você é. Pare de tentar copiar o outro. O outro é o outro, ele tá seguindo os seus valores, aquilo que ele aprendeu, a sua história, ele tá colocando a sua história. Profissionalmente, você pode colocar a sua história. Você tem conhecimento de causa de tudo que você vivenciou, e é isso que você tem que ensinar para o outro. É isso que você tem que colocar como uma missão, um propósito, a partir do seu aprendizado, não a partir do aprendizado do outro. Não mistura os valores. O valor dele é o valor dele, o seu valor é o seu valor, o que você gosta é o que você gosta, o que ele gosta é o que ele gosta. Sabe? E outra, muitas vezes a gente tenta fazer o que o outro quer para ter sucesso e a gente não consegue ter sucesso nunca, porque aquilo ali não tá dentro dos nossos valores, entende? Não tá dentro dos nossos valores. E o quinto item para você poder acessar sua verdadeira essência é você confiar na sua intuição. Muita gente vai falar, que balela de intuição, besteira, intuição, que besteira. Não é. A intuição, ela é muito forte, a gente sabe. E quanto mais você trabalhar o seu subconsciente, quanto mais você trabalhar o seu interior, mais você vai perceber que o universo está o tempo todo se manifestando para você alcançar o sucesso, para você ser direcionado à sua missão, para você ser direcionado ao seu propósito, mas você precisa se afastar um pouco das pessoas, você precisa ter um momento solo, você precisa estar em contato com a natureza, se conecte com a natureza, se conecte com o mar, fique sozinho um pouco, medite, porque assim, você precisa, para você ser autêntico, você precisa conhecer a sua essência, e para você conhecer a sua essência, o que você precisa fazer? Você precisa ir lá pra dentro, bem profundo, porque lembra que você tá cheio de camadas, que eu falei no início dos stories. Lembra que você tá cheio de camadas, infinitas camadas que são crenças, pontos de vista fixos. São coisas que você ouviu de pai, de avó, de mãe, de tio, de líderes religiosos, de professores. Lembra que você é uma criação de tudo isso?
Para você retirar essas camadas e para você atingir aquele brilhinho, aquela luzinha lá que é a sua essência, você precisa ir para dentro, você precisa acolher as suas sombras, você precisa saber o que te dói, como trabalhar essa dor, você precisa despertar. E não é de fora para dentro que a gente desperta, é de dentro para fora. Então você pode ir 1000 vezes numa igreja, você pode ir 1000 vezes lá, sei lá, procurar um líder religioso, você pode ir lá no Papa, você pode ficar lá com os Budas tibetanos, você pode ficar lá. Mas se você não tirar um momento para você ficar sozinha, você, só você, sabe? Se interiorizar, buscar esse autoconhecimento, trazer a sua intuição. A intuição fala, ela grita o tempo todo com a gente. Eu me conecto muito, gente. Eu tô falando isso pra você. Não é que eu li em alguma coisa, não. Eu não li. Logicamente, algumas coisas eu leio, né? Também eu estudo, eu sou uma estudiosa. Só que, assim, a maior parte das coisas que eu aprendi foi indo pra dentro. Foi meditando, foi buscando a minha cura, foi trabalhando energeticamente, foi trabalhando a espiritualidade, foi eu me conectando com a espiritualidade para me mostrar o caminho, o direcionamento, a minha missão, meu propósito, quem eu sou, né? Então, gente, busquem, né, o autoconhecimento, busquem descobrir quem você é. Busque descobrir o que você verdadeiramente gosta de fazer, o que você gosta, o que você aceita, o que você não aceita, quais os seus valores, tá? Apaixone-se por você. Quando você, olha só que libertador, quando você descobrir verdadeiramente quem você é, você vai estar olhando com os olhos de Deus. Ninguém mais vai te apontar. E se te apontar, você não vai se importar, porque a forma como você vai se olhar é a forma como Deus olha para você. Que você é um ser divino, você é um ser infinito, de infinitas possibilidades. Você é um ser infinito de amor, de bondade, de gratidão, de paz, de calma, de luz, de saúde, de compreensão, de sabedoria. Você é um ser intuitivo, você é uma centelha divina. E sendo uma centelha divina, você é um pedacinho de Deus. Você é um pedacinho do universo. Você é um pedacinho dessa força maior que nos rege. E se você é um pedacinho disso, você pode tudo. Acredite, você pode tudo. Então, assim, traga isso para dentro de você a partir de hoje. Busque enxergar com os olhos de Deus. Deixe o que os outros pensam de você para lá, porque isso é referente a eles. Você é apenas o reflexo, entendeu? Eles olham para você e eles se veem, eles não veem você. E você só vai conseguir se enxergar quando você for lá para dentro do seu ser e se olhar com os olhos que Deus olha para você. Quando você descobrir isso, vai ser libertador, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Acredita no que eu tô falando. Investe em autoconhecimento. Investe em autoconhecimento. Deixa de fazer alguma coisa que é mais fútil, alguma coisa, né, que é agradável. Vou sair com os amigos. Nossa, mas esse mês eu gostaria de investir numa mentoria, me conhecer melhor. Esse mês eu queria pegar esse valor e comprar um livro de autoconhecimento. Não, esse mês eu gostaria de fazer uma consulta mediúnica. Não, esse mês eu gostaria de iniciar meu tratamento terapêutico com terapeuta holístico, com psicólogo, psiquiatra, como for. Mas eu digo para vocês que a terapia holística ela é maravilhosa porque ela trabalha corpo mental, emocional, corpo espiritual e corpo físico. É maravilhoso, eu me curei com isso. Eu tive pensamentos suicidas, ideação suicida, eu quase tive morte, eu tive depressão profunda, eu tive transtorno de estresse pós-traumático. Eu tô falando isso pra vocês porque eu tenho conhecimento de causa. Eu não li num livro didático. Eu vivenciei isso pra mim e eu tô trazendo isso do fundo do meu coração, assim, ó. Do fundo do meu coração. Se alguma coisa que eu falei
durante esse tempo que eu tô aqui com vocês, tocar no seu coração, confia na sua intuição. Segue a sua intuição. Segue a sua intuição. Faça suas orações. Confia. Eu tenho certeza que você vai encontrar a sua essência. E que quando você encontrar a sua essência, a sua vida vai mudar completamente. Se você se sentiu tocado por mim, se o que eu falei faz sentido pra você, se você sentir, não é você achar não. Se você sentir que eu posso contribuir para sua vida, para que você possa ascender, para que você possa encontrar a sua essência, para que você possa encontrar sua missão, um propósito maior, para que você possa sair da depressão, do estado que você se encontra hoje, triste, deprimido, insatisfeito, não se reconhecendo como pessoa, você me manda um direct e eu tenho certeza que eu vou poder contribuir para sua vida, porque se você está sentindo isso dentro do seu coração, tenha certeza que Deus colocou isso dentro do seu coração. Não é você achar, não. Não é mental. É aqui, ó. Tá certo? Então, gente, muita gratidão por todos vocês que ficaram até aqui. Se vocês quiserem compartilhar depois essa minha live com alguém, quiser me indicar também para alguém, olha, eu assisti uma live, nossa, fez muito sentido para mim. Se você achar que tem pessoas que estão em processo depressivo, pensando em se suicidar, e se vocês sentirem que eu posso ser contribuição também para essa pessoa, eu me coloco à disposição, porque eu me coloco como canal de cura limpo e purificado. Eu peço todo dia a Deus que eu me faça de canal limpo e purificado, para que a mais pura energia, para que a minha fala seja usada através da espiritualidade. Essa é a minha missão, meu propósito de alma. E eu me emociono, porque eu sinto profundamente que é isso. Entende? Essa é a diferença de você pensar e de você sentir. Então, se você sente isso no seu coração, se você sente que eu posso ser contribuição para você ou para algum ente que está precisando, para alguém, né? Se você precisar que eu faça uma palestra em algum lugar, se você sentir, nossa, tu vai contribuir, eu tenho um grupo de mulheres no meu bairro, acho que você vai ser contribuição, vai um dia lá, sabe? Eu irei com todo amor, tá certo? Gratidão, gratidão, espero que eu possa ter contribuído para sua vida no dia de hoje. Com certeza, estar aqui foi muita contribuição para mim. Eu aprendo muito quando eu ensino, eu aprendo muito quando eu venho aqui, porque eu sou muito usada também. E muitas das coisas que eu falo, eu sinto que eu tô sendo usada para estar aqui. Então, para mim, é muita gratidão. Eu só tenho a agradecer a Deus por eu ter passado por tudo que eu passei, para poder chegar aonde eu cheguei, que é estar aqui, né? E eu tenho muita caminhada ainda pela frente, eu não sei de tudo, eu tenho os meus mentores, eu também faço mentoria com outras pessoas, eu também frequento centros espiritualistas, eu também frequento lugares que vão expandir a minha consciência, eu nunca vou parar de fazer isso, porque esse é o caminho, nunca vou parar. Então, gratidão, muitas bênçãos para vocês, que Deus ilumine a vida de vocês, que vocês consigam se movimentar, que vocês consigam sair desse ciclo vicioso, que vocês consigam acender a luz divina que tem dentro de vocês. Arro!